Bora lá, galera! Show, peregrinos! Agora vamos dar andamento maior no curso de gestão de vocês. Vamos entrar propriamente no crime militar. Ou será no crime militar propriamente? Vamos descobrir? Olha só, pessoal. Quando a gente trata dos crimes militares, quando tratamos o capítulo aí dos crimes militares, lembra desde o início que eu disse para vocês que a legislação penal militar, ela é a especialização do direito penal comum? Então aquelas regras que você estudou comigo no direito penal comum, ela vai ser aplicada aqui também. A teoria tripartite ou tripartida, ou a teoria da tripartição criminal, beleza? Preste atenção, a teoria para que haja um crime militar, primeiramente tem que haver aquelas regras da tripartição do crime. Quer dizer, meus queridos, que para que haja um crime militar, terá que ser partido em 3 partes integrantes do crime, beleza? Quais são? Você já sabe, quem já estudou aí o direito penal, preste atenção, olha só. Primeiramente, tem que haver um fato típico, tem que haver uma tipicidade, isso, anote aí, fato típico ou também conhecido como tipicidade do crime. Bom, antes de colocar as 3 aqui, preste atenção. O fato típico, essa tipicidade, por sua vez, vai se dividir em tipicidade formal, ou seja, é a forma em que o crime se apresenta. Que forma é essa? Cada crime tem sua forma, cada crime tem as suas elementares objetivas. Essas elementares objetivas, essas elementares que são os objetos que o crime traz. Preste atenção, olha só no crime de homicídio. Matar alguém, a partir do momento que alguém mata alguém com resultado morte, por ordenamento jurídico se dá pela morte cerebral, houve então o crime na sua tipicidade formal. É a forma trazida pelo texto da lei, beleza, meus queridos? Bom, olha só, mas a tipicidade, ela vai além disso. A tipicidade, ela também é composta pela alteração do mundo real, a alteração do mundo concreto. E essa alteração do mundo concreto a gente chama de tipicidade material. Isso mesmo, olha só, é a alteração da matéria, é a alteração do mundo real. Agora, isso vai se dar como? Como que isso vai acontecer? Preste atenção, olha só, preste atenção. A composição da tipicidade material vai se desdobrar ainda em uma, vamos colocar mais para cá, primeiro, em uma conduta. Quando estudamos lá a aplicação da lei penal, eu disse para vocês que conduta, né, que ação ou omissão forma uma conduta. Então, a conduta, ela nada mais, nada é do que a atividade delituosa. É toda ação ou toda omissão. Sim, podemos cometer ou ser vítimas de crimes através de uma omissão. Preste atenção. Temos os crimes omissivos próprios. São aqueles que propriamente são cometidos, sempre são cometidos através de uma omissão. Em suas elementares, olha só, em sua forma, traz para a gente
a palavra omissão, né? Por exemplo, o crime de omissão de cautela de arma de fogo, o crime de omissão de socorro, é um deixar de fazer, beleza? Agora, existem os chamados crimes, isso aí são os crimes omissivos próprios, mas também temos os crimes omissivos impróprios, beleza? O que são esses crimes omissivos impróprios? Eles também são apelidados, são chamados de comissivos por omissão. Ou seja, tem que haver a figura de um garante, tem que haver a figura de uma pessoa garantidora daquele objeto jurídico, beleza? Por exemplo, um policial que vê alguém sendo assaltado, um policial que vê alguém sendo roubado, furtado, uma casa sendo furtada, um policial que vê alguém sendo estuprado, quando há um dever legal de agir, o agente responde pelo crime que deveria ter evitado, beleza? Mas olha só, os crimes de ação, os crimes aqui, ó, vamos mudar a cor um pouquinho, os crimes aqui, ó, de ação, também chamados de crimes comissivos, estes crimes de ação vão ser aqueles através de uma atividade delituosa que gera um resultado. Opa, então a conduta, ela vai gerar um resultado naturalístico. Deixa eu colocar aqui logo o número 3, resultado. Este crime de resultado, este resultado de um crime, ele pode ser um resultado normativo ou jurídico. Todos os crimes possuem um resultado normativo ou jurídico, que é a própria ofensa da tipicidade formal. É a própria adequação, a perfeita adequação daquela conduta ao contexto da lei. Isso é o chamado resultado normativo ou jurídico. Mas o que a prova vai perguntar para vocês é se possui crime sem resultado. Este crime, quando a gente trabalha o resultado, a gente está falando de resultado final. Resultado, olha só, natural. Beleza? Mas a prova não vai usar essa palavra final, natural não. Vai ser finalístico ou naturalístico. O resultado finalístico ou naturalístico, ele sempre vai acontecer? Não, existem alguns crimes classificados quanto ao resultado, que estes crimes não são finalísticos, não têm o resultado. Por exemplo, os crimes de mera conduta ou os crimes formais. Os crimes formais possuem resultado e necessita que o resultado aconteça. Mas os crimes de mera conduta, como o próprio nome já está dizendo, é mera a conduta e o crime já aconteceu. E por fim, o resultado pode se dar através de um resultado finalístico ou naturalístico. E aí a gente está trabalhando a ideia dos crimes chamados de crimes material, classificado quanto ao resultado. Agora, preste atenção, ainda trabalhando sobre a tipicidade material. A conduta vai gerar um resultado, mas ela vai passar por um elo, ela vai passar por uma ligação, chamado nexo de causalidade. Ela vai ter que ser ligada por um nexo causal ou nexo de causalidade. Então, a conduta, através deste nexo, gerou o resultado. Preste atenção, eu saco da minha arma para matar o nosso câmera, eu faço
pei, e erra o tiro. Nesse momento cai um raio do céu na cabeça dele, vai cair um raio e eletrocutá-lo. Eu queria matá-lo? Sim, eu queria matá-lo. Eu matei? Não. O que aconteceu foi uma fatalidade, o raio caiu na cabeça dele. Mas isso é muito mais profundo. Quando trabalhamos as profundezas, vamos trabalhar alguns termos até mais complexos, né? Com causas concorrentes, causas relativamente independentes e absolutamente independentes. Dentre essas causas relativa ou absolutamente independentes, vai ter ela, pré-existentes, que já existia antes da conduta, concomitantes, que ocorrem ao mesmo tempo, ou supervenientes, aquelas que ocorrem depois da conduta. Beleza? Então isso aqui, tem que ser absolutamente ligado, é o nexo causal, beleza? Agora, acabou por aqui? Não, o crime não é só fato típico, o crime vai estar ligado também, bora aqui colocar a chamada ilicitude, vai estar ligado também à ilicitude, também conhecido, olha, como antijuridicidade. Que tanto de palavra grande, professor. Porque o crime ele tem que ser antijurídico, o crime ele tem que ser ilícito, o crime ele tem que ser antinormativo. Então o crime vai ser antijurídico ou ilícito. Para que haja essa ilicitude, o agente tem que estar agindo numa chamada injustiça. O agente, para que cometa o crime, ele tem que estar sendo injusto, numa injustiça, meus queridos peregrinos. Agora, preste atenção. Existe alguma causa que exclui esta injustiça? Que exclui essa injustiça? São as chamadas excludentes dessa injustiça ou ilicitude? Claro que sim, são as chamadas excludentes de ilicitude, beleza? Essas excludentes de ilicitude vai trazer para a gente, em vias de regra, apenas quatro, vamos colocar aqui, em vias de regra. Houve recentemente, com o pacote anticrimes, algumas alterações que passarei para vocês, tá? Preste atenção. Essas excludentes de ilicitude vai se dar através, primeiramente, da legítima defesa. Isso, legítima defesa. Segundo caso será o estado de necessidade. Estado de necessidade. Foi necessário aquele agente cometer aquele crime, senão porque ele estava em um perigo, beleza? Um perigo atual. Ou também no chamado estrito cumprimento do dever legal. Opa, professor, como que é isso? A lei me obriga, dever, obrigação, a lei me obriga a fazer ou deixar de fazer algo que está estritamente dito na lei, que me obriga a cumprir estritamente a lei, e assim vira um ciclo vicioso, beleza? Bora lá. Também teremos o exercício regular de direito. E eu pergunto para vocês, direito é obrigação? Não, direito é uma possibilidade jurídica. Então é uma possibilidade de habitualmente, né, de regularmente ter um exercício, ter uma atividade de fazer ou deixar de fazer algo, beleza? Bom, em outro tempo oportuno, passaremos a trabalhar questões, né? Em outro tempo oportuno, adentraremos melhor sobre estas questões,
Beleza? Bom, a gente trabalhou que o crime, para que haja crime, tem que ter uma tipicidade. Beleza, tá tudo ali. Além da tipicidade, são o quê? Quantas partes que eu falei para vocês? 3 partes. Além dessa tipicidade, tem que ser ilícito, antinormativo ou antijurídico, beleza? Mas não acaba por aí. Não, preste atenção, meus queridos, olha só. Teremos também a terceira parte do crime, tá? Vamos enumerar aqui, ó. Primeira parte, segunda parte e a terceira parte desse crime. A terceira parte desse crime, meus queridos, vai se dar através da chamada culpabilidade. Que é isso, professor? A culpabilidade é a capacidade, é a condição do agente se tornar culpável pelo crime. O agente vai ser culpado daquele crime se ele for imputável, ou seja, se tiver a condição a ele inerente de imputabilidade. Vou explicar isso melhor, calma aí, beleza? Além da imputabilidade, ele tem que ter, uma potencial, uma real consciência da ilicitude do fato. Tem que ter uma real, uma potencial consciência da ilicitude do fato. E por fim, uma exigibilidade, tem que ser exigido naquele momento, uma exigibilidade de conduta diversa, de uma conduta diferente. Então, tem que ser exigido a ele uma conduta diferente, tem que ter real ou potencial consciência da licitude do fato naquele momento e discernir o agente com este entendimento. E ele tem que ser imputável, ou seja, maior de idade, mentalmente capaz, civilmente capaz, beleza? Olha só, a culpabilidade vai estar tratando mais destes, vamos colocar aqui, destes 3 condições. A imputabilidade penal, a potencial consciência da ilicitude do fato e, por fim, a exigibilidade. A exigibilidade tem que ser exigido naquele momento uma conduta diversa, uma conduta diferente da que ele teve. Porque se ele fosse obrigado a cometer aquilo, não podemos culpá-lo, beleza? Em vias de regra, basicamente, noções básicas e introdutórias, é isso aí que estamos começando a estudar. Beleza, meus queridos? Anotem aí a junção dessas 3 circunstâncias, dessas 3 divisões, é chamada, preste atenção, de teoria tripartida. Teoria tripartida do crime. Lembrando que, aqui na excludente de ilicitude, com a alteração do pacote anticrimes, nossa legislação a partir agora de 2020, ainda vai entrar as atividades dos agentes de segurança como excludente de ilicitude. E lá no Código Penal Militar, lá no nosso Código Penal Militar, ainda traz a ação, a ordem de um comandante de navio de guerra, de um comandante de infantaria, para que em legítima defesa ou em estado de necessidade de terceiros, ou seja, da tropa militar, ele possa cometer, por exemplo, algum crime. Exemplo, um homicídio, beleza? Ele pode usar da violência, ele pode usar da grave ameaça, ele pode usar da coercibilidade, da força, para salvar a sua tropa, beleza? Ou qualquer dos agentes que haja em ordem deste comandante. Isso é uma exceção ao direito penal comum que está aplicado apenas ao direito penal
militar. Beleza, meus queridos? Olha só, aqui é a parte basicamente geral do crime. Mas agora vamos passar para as próximas características. Vamos estudar agora o artigo 9º, que são os crimes militares em tempo de paz. Veja só.